Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana, localizada aqui na cidade de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula passada, aprendemos sobre a pauta, que é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços que utilizaremos para estar escrevendo a música e onde encontraremos as figuras que precisaremos para estar executando a música e as peças no nosso instrumento, tanto figuras de tempo, como as figuras que representam as notas, entre outros elementos que compõem a música. Um outro fator que eu falei para vocês também é que vocês deveriam imaginar que da segunda linha, de baixo para cima, seria a nota Sol. Por que eu não falei que da segunda linha de baixo para cima é exatamente a nota Sol? Sempre será a nota Sol. Porque nem sempre. A pauta, quando ela está desse formato, apenas ela, eu não tenho notas entre os espaços e as linhas. Fica faltando uma figura. E quais são essas figuras? Elas são denominadas claves. Eu tenho 3. A de Sol, a de Dó e a de Fá. Qual é a principal função das claves? Elas vão nos nortear e nos ajudar a encontrar as notas dentro da pauta. Sem as claves, eu não consigo identificar notas dentro da pauta. Mesmo que eu tenha a pauta, o conjunto de 5 linhas e 4 espaços, eu não consigo encontrar nenhuma nota ali dentro, pois eu preciso da clave para me orientar e falar para mim exatamente onde estão as notas. E por que existem essas claves? Eu falei para vocês 3 nomes, porém existem mais claves. Só que os nomes não mudam, apenas as suas posições que estarão em lugar diferente. Apenas em uma exceção, que é a clave de Sol, que é o que utilizamos para o violino. Essa é a única clave que só tem apenas um formato. As outras 2 claves, a de Fá e a de Dó apresentadas, elas possuem formatos diferentes. Elas podem estar em posições diferentes. O símbolo sempre vai ser o mesmo, mas a sua posição na pauta pode mudar. Uma forma mais fácil de visualizar e entender por que existem tantas claves e qual é a sua real função, vamos imaginar os sons. Lembra que eu disse? Pegamos os sons, colocamos nomes a eles, que são as notas, para facilitar a encontrarmos e a podermos identificá-los. Vamos imaginar que os sons estão aqui dentro, entre essas linhas e esses espaços. Porém, eu preciso achar uma forma de grafá-los e separar para fora. Tirar para fora e ficar mais fácil de anotar. Porque, como eu disse, os sons são infinitos. Então, tanto para baixo quanto para cima, eu tenho inúmeros sons. Tanto que as frequências sonoras, elas são tão distantes e tão longas que, igual um exemplo, nós temos o apito de cachorro. Você não consegue ouvir um apito de cachorro, mas o cachorro ele consegue ouvir a frequência do apito. Existem tantos sons que alguns estão até fora da frequência que o nosso ouvido é capaz de captar. Então vamos lá. Perceba que aqui o que eu fiz? Eu coloquei a clave de Sol e eu marquei ela da seguinte forma. O que eu fiz aqui? Eu separei ela em 5 linhas e 4 espaços. Lembrando que essas linhas e espaços são infinitos tanto para cima quanto para baixo. Quando eu marco esse espaço das linhas puxando uma pauta para fora, que seria o conjunto de 5 linhas e 4 espaços, seria o mesmo que eu estivesse fazendo esse modelo aqui. Por quê? Eu não posso simplesmente usar todas as linhas e todos os espaços que existem. Não teria como escrever uma partitura assim, imagina? Como complicado seria para tentar ler, mesmo que não fossem com todas, porque isso também é impossível. Mas com muitas, acima de 5, já ficaria muito complicado. Então utilizamos 5 linhas e 4 espaços para simplificar através da pauta. E qual é a função principal da clave? Como o nome dessa clave mesmo já diz, ela é a clave de Sol, ou seja, ela vai nos indicar que a segunda linha de baixo para cima na pauta dela, quando ela está na pauta, que seria essa daqui, se contarmos partindo dessa linha, que foi a que eu tirei para fazer a contagem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho uma pauta, que seria esse exemplo.
o que eu fiz foi justamente marcar apenas com uma bolinha que a segunda linha, de baixo para cima, seria a nota Sol. E lembrando, como eu tenho elas na sequência, se eu falo que a segunda linha, de baixo para cima, é a nota Sol, automaticamente eu estou falando para você que o segundo espaço de baixo para cima é a nota Lá, o primeiro espaço de baixo para cima é a nota Fá, a primeira linha de baixo para cima é a nota Mi. Através de uma nota, você já demarca todas as outras. Agora vamos entender por que existem mais de uma clave. E diferente da clave de Sol, essas duas claves que veremos, tanto a de Dó quanto a de Fá, elas possuem duas bolinhas na frente delas. Essas bolinhas ficarão entre a linha que corresponde à nota da clave. Igual um exemplo, essa clave de Dó que eu acrescentei aqui, nós chamamos ela de clave de Dó na terceira linha, porque a representação dela, quando está na pauta, é dessa forma. Lembrando que é uma delas, tanto a clave de Fá que eu apresentarei aqui também e a clave de Dó, que eu estou mostrando agora, elas possuem mais de uma forma de serem apresentadas. Porém, esse modelo aqui é o modelo da clave de Dó na terceira linha. Assim como eu fiz quando apresentei a clave de Dó, havia apagado a clave de Sol, mas mantive sua marcação, fiz o mesmo com a clave de Fá. Apaguei a clave de Dó e mantive sua marcação. Quando utilizamos a clave de Fá com instrumentos mais graves, igual um exemplo, violoncelo ou até mesmo piano, pensando que o piano nós trabalhamos tanto com a clave de Fá quanto com a clave de Sol também, porque ele é um instrumento que tem uma longa extensão. Ele consegue ir do grave para o agudo com muita facilidade por conta da quantidade de notas que ele comporta. Um exemplo da clave de Fá, como ela se apresenta, é dessa maneira. Essa é uma das formas que a clave de Fá aparece na pauta. Nós falamos que ela é a clave de Fá na quarta linha, porque se retirarmos ela aqui, e você vê pelo modelo, nós vemos a clave de Fá com aquelas duas bolinhas que são a marcação que eu disse, entre a quarta linha. Então, ela nos indica que nessa quarta linha nós temos a nota Fá. Um detalhe, existem muitas claves. Cuidado para não confundir. Vamos ver agora um exemplo na prática do que pode acontecer. Se você não tiver atenção, você pode acabar confundindo entre as claves. Como, por exemplo, na clave de Sol, eu sei que a segunda linha de baixo para cima, eu tenho a nota Sol. Então, partindo dessa marcação, eu consigo encontrar qualquer nota dentro da pauta. Por exemplo, eu não preciso necessariamente seguir a sequência. Eu não preciso ir direto para o Lá, que é o próximo espaço. Se eu contar do Sol, eu tenho Sol, a linha. O próximo espaço, eu tenho a nota Lá. A próxima linha, que seria a terceira linha, eu tenho a nota Si. Depois da nota Si, no terceiro espaço de baixo para cima, eu tenho a nota Dó. Entendeu? Dessa forma, eu posso ir encontrando as outras notas. Por exemplo, se eu coloco uma nota aqui agora, coloquei essa nota na quinta linha de baixo para cima. Não é porque vem logo após a nota Sol que é a nota Lá. Eu preciso contar para saber qual nota é. Por exemplo, eu tenho aqui a nota Sol. Então eu conto. Lá, o espaço. Si, a terceira linha. Aí eu vou ter o Dó, terceira linha de baixo para cima. Eu tenho na quarta linha de baixo para cima a nota Ré. No quarto espaço de baixo para cima eu tenho a nota Mi. E na quinta linha de baixo para cima eu tenho a nota Fá. Então eu sempre vou fazendo essa contagem. Lógico que, lembrando, você precisa, através daquele exercício que eu passei, você precisa memorizar. Você precisa memorizar as posições. Quando você for tocar, você não pode ir contando uma nota de cada vez. Imagina se um músico, quando fosse fazer a sua apresentação, ele contasse assim para poder tocar as partituras. Ele sempre contasse da nota Sol. Esse passo é apenas para estarmos uma forma fácil de memorizar as notas em suas posições. Aí, através disso, estaremos realizando esses exercícios para estarmos fixando bem a posição de cada nota.
e a forma que leremos ela na pauta. Lembrando sempre, eu preciso ter a clave para me falar qual nota é. Veremos agora um exemplo se eu estivesse utilizando outra clave. Aqui, por exemplo, eu tenho a clave de Fá na pauta. Perceba que só pela primeira nota que eu já marquei aqui, que seria a nota referente à clave, ou seja, essa é a clave de Fá. Então, essa nota que está entre as duas marcações aqui à frente da pauta, à frente da clave, é referente à nota. Então, eu tenho a quarta linha de baixo para cima, a nota Fá. Lembrem-se que na clave de Sol, eu tenho a quinta linha de baixo para cima, a nota Fá. Então, ou seja, só por analisar através desse exemplo, nós já vemos que as notas mudaram de posição. Então, você tem que sempre lembrar disso. Tome muito cuidado, visualize primeiro qual clave que é, porque senão pode acontecer isso. Lembra da nota Sol, que era a segunda linha de baixo para cima? Olha só onde que ela foi parar. Nós temos ela aqui agora, na primeira linha de baixo para cima. Pode não parecer algo muito distante, porém veremos que para as notas isso é muito importante e faz uma grande diferença. Tá bom? Então tome muito cuidado. Veja sempre, quando você for olhar uma partitura, a clave antes de você estar tocando. Agora que já sabemos qual é a clave que utilizaremos como modelo e que vai ser a nossa clave base para estarmos fazendo a leitura, utilizando o violino, qual é mesmo a nota que fica na segunda linha de baixo para cima nessa pauta? É a nota nenhuma. Lembrando que eu acabei de falar que a clave que utilizaremos para o violino é a clave de Sol. Porém, eu ainda não coloquei ela aqui na pauta. Sem clave, sem nota. Se eu não tenho clave, eu não tenho nota. Não tenho como indicar qual nota é. Porque, como vimos, dependendo da clave que eu utilizo, eu posso mudar completamente a disposição das notas dentro da pauta. Mas lembra daquele exercício que eu passei? Que eu falei para vocês utilizarem as mãos? Não se preocupem, é exatamente aquela sequência que encontramos na clave de Sol. Então vocês já estavam se preparando para estar lendo na clave de Sol. Como, por exemplo, segunda linha de baixo para cima, eu teria a nota Sol. Próxima nota é a nota Lá. E a nota anterior, a nota Fá. E se eu continuasse, descesse, fosse para a primeira linha de baixo para cima, eu tenho a nota Mi. Ou seja, vocês já estavam trabalhando com esse modelo antes mesmo de entender sobre a utilização da clave. Então, vocês já sabem como funciona a pauta, a leitura da pauta, a clave e sua função dentro da pauta. Isso será algo muito importante. Sigam sempre esse modelo, é essa sequência, na clave de Sol no caso. Será muito importante que você tenha total compreensão e saiba localizar exatamente onde estão cada uma das notas na pauta. Pois em breve começaremos a fazer exercícios práticos utilizando o instrumento e é muito importante que você tenha em mente a posição correta de cada nota, sem ter que ficar pensando muito. Você pode até fazer a contagem agora nesse primeiro momento. Sol, tá, eu quero saber qual seria a quarta linha de baixo para cima. Aí você pode contar. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. A nota Ré. Pratique bastante esse exercício para você, com o tempo, já estar se familiarizando, estar decorando as posições. E esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Lembrando, se eu tiver apenas a pauta, eu não tenho notas, eu apenas tenho linhas e espaços. Eu preciso das claves para poder encontrar as notas dentro da pauta. Pois, como vimos, dependendo da clave que eu utilizo, as notas podem mudar completamente de lugar. A sua ordem não muda. Eu sempre terei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só que, como vimos, na clave de Sol,
eu tenho a segunda linha de baixo para cima como a nota Sol, porém na clave de Fá, a minha nota Sol ela passa para a primeira linha de baixo para cima. Então, sempre vamos tomar muito cuidado com isso. O exercício da aula de hoje é vocês pesquisarem para mim quantas claves existem e seus tipos. Eu falei que são 3 claves, porém eu não falei quantos tipos e quantas formas elas podem estar aparecendo. Quero que vocês façam para mim essa pesquisa e me enviem, tá bom? Essa será a nossa atividade da aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode estar me mandando uma mensagem pelo privado para estarmos esclarecendo, pois esse é um conteúdo muito importante para estarmos realizando as nossas atividades mais para frente com o instrumento. Então, por hoje é só. Muito obrigado por mais essa aula. Nos vemos na próxima.